Um gigante de aço tão avançado, tão luxuoso e tão ousado que a própria imprensa o chamou de inafundável. Agora imagine que 4 dias após do Titanic zarpar, numa noite sem vento, sem lua e com um silêncio absoluto no meio do oceano, esse mesmo gigante começa a afundar diante dos olhos de mais de 2.000 pessoas. Não há gritos no início, não há pânico imediato, apenas a sensação estranha de que tudo aquilo era impossível. Mas aos poucos, o impossível se torna inevitável. Portas começam a ser inundadas, corredores se enchem de água gelada, botes são liberados sem organização e famílias inteiras percebem que não há lugar para todos. O que realmente aconteceu naquela noite não foi apenas um acidente, foi o resultado de uma sequência de decisões humanas, algumas baseadas em arrogância, outras em descaso, outras em puro erro de cálculo. O naufrágio do Titanic não é apenas a história de um navio que afundou, é um retrato da confiança exagerada na tecnologia, das falhas de comunicação e da luta desesperada de pessoas comuns tentando sobreviver. E hoje você vai entender tudo o que levou ao desastre, desde as mensagens ignoradas até o momento em que o navio desapareceu no fundo gelado do Atlântico. Na madrugada de 15 de abril de 1912, o Titanic, o maior e mais luxuoso navio da época, começou a enfrentar o destino que muitos acreditavam ser impossível. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar alguns meses antes, quando a ideia de que o Titanic era inafundável começou a criar uma confiança perigosa. Uma confiança tão grande que influenciou decisões estruturais e de segurança também. O navio tinha a capacidade para 64 botes salva-vidas, mas apenas 20 foram instalados, seguindo normas ultrapassadas que levavam em conta o peso do navio e não a quantidade de pessoas a bordo. Mais de 1.000 vidas já estavam comprometidas antes mesmo de o navio tocar a água. Enquanto isso, engenheiros, investidores e a imprensa reforçavam o mito da proteção absoluta, ignorando que o Titanic só resistiria a 4 compartimentos alagados. E nada além disso, uma falha que ninguém quis admitir. Durante a viagem, o Titanic atravessava uma área conhecida por sua grande concentração de icebergs. E naquela noite os alertas começaram a chegar, um após o outro. Pelo menos 6 navios enviaram avisos sobre gelo, alguns deles relatando campos inteiros que obrigaram embarcações menores a parar completamente. No Titanic, porém, esses alertas foram tratados com descaso. Um dos operadores de rádio chegou a ignorar um aviso crítico porque estava ocupado transmitindo mensagens pagas por passageiros ricos. A última mensagem recebida simplesmente não provocou qualquer mudança de velocidade, mesmo sendo extremamente específica sobre o perigo à frente. Para piorar, os vigias estavam sem binóculos, trancados em um armário impossível de acessar. O navio seguia em velocidade quase máxima, uma decisão arriscada para qualquer comandante experiente, mas especialmente mortal naquela situação. E então, às 23h40, o impossível aconteceu. Frederick Fleet tocou o sino e alertou a ponte, mas poucos segundos não eram suficientes para salvar um navio daquele tamanho. A colisão lateral abriu uma série de rasgos abaixo da linha da água, e em poucos minutos os compartimentos inferiores começaram a ser engolidos pelo Atlântico. Nesse momento o Titanic já estava condenado, e nem os próprios oficiais tinham a plena consciência disso. Antes de continuar, deixa eu aproveitar este momento para te pedir uma coisa rápida. Se você está gostando da explicação e quer acompanhar outros conteúdos como esse, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas e me motiva a trazer histórias ainda mais completas e detalhadas para você. Agora sim, vamos continuar. Dentro do navio, as primeiras áreas começaram a ser inundadas, mas quem estava nos andares superiores mal percebeu o impacto. Muitos acharam que o navio havia apenas raspado algo, como uma pedra submersa. Não existia um plano de evacuação eficiente, e cada oficial dava ordens diferentes. Na terceira classe, os passageiros enfrentaram o caos. Muitos não sabiam como chegar aos botes e encontraram portas trancadas, corredores bloqueados e escadas que levavam a locais proibidos para sua categoria. Já na primeira classe, o clima era completamente diferente. Passageiros eram acompanhados com calma. Alguns até relutaram em entrar nos botes por acharem que o navio não poderia afundar. Diversos botes saíram com menos da metade de sua capacidade, enquanto centenas de pessoas ainda estavam presas nos andares inferiores. Margaret Brown, mais tarde conhecida como a insubmersível Molly Brown, ajudou a organizar a entrada de mulheres nos botes e insistiu para que seu bote voltasse ao local do naufrágio em busca de sobreviventes. O casal Isidore e Ida Strauss recusou-se a se separar. Ele abriu mão de um lugar no bote por honra e ela recusou embarcar sem o marido, preferindo morrer ao lado dele.
A banda liderada por Wallace Hartley continuou tocando até o último momento, tentando manter a calma entre os passageiros em desespero. E nos porões, os engenheiros permaneceram em seus postos para garantir energia elétrica até o fim. A luz do navio só permaneceu acesa por causa deles. Mesmo diante de tudo isso, havia um navio próximo que poderia ter mudado a história, o SS California. Ele viu os foguetes lançados pelo Titanic, mas não entendeu que eram sinais de socorro. O operador de rádio havia encerrado o expediente minutos antes. Quando percebeu o que tinha acontecido, na manhã seguinte já era tarde demais. Às 2h20 da madrugada, a proa do Titanic estava completamente submersa. O navio se partiu em dois e desapareceu no fundo do Atlântico. Das mais de 2.200 pessoas a bordo, apenas cerca de 705 sobreviveram. O naufrágio expôs falhas graves na comunicação marítima, na regulamentação de segurança, no treinamento das tripulações e, acima de tudo, no excesso de confiança humana. A tragédia marcou gerações e provocou mudanças profundas nas leis internacionais, para que nada parecido acontecesse novamente. E até hoje, mais de um século depois, o naufrágio do Titanic continua sendo um lembrete de que até as maiores criações humanas podem falhar quando a arrogância e a negligência se tornam parte da rota. E assim nós vamos chegando no final de mais um vídeo. Se você ficou até esse momento no vídeo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu like. E até o próximo vídeo.